Olá, pessoas civilizadas, pessoas vivas, pessoas que nos assistem através da grande rede de computadores. Nós vamos continuar nosso assunto de noções básicas de cartografia e agora nós vamos para o tópico, o tema, que é orientação e coordenadas. Então, o que é que nós vamos ver? As pessoas às vezes não sabem até hoje o que é norte, sul, leste, oeste, o que é latitude, o que é longitude, como é que se observa. É simples, eu digo, é simples, porém confunde. E eu vou mostrar por que confunde ainda na aula de hoje. Mas antes eu queria a atenção de vocês para um momento, uma história triste, uma história de Tadeu. Porque assim, Tadeu, ele foi uma pessoa que ele não foi uma pessoa. Tadeu, ele simplesmente, ele estava desorientado. E ele não gostava de estudar geografia. Então o que é que aconteceu com Tadeu? Vejam só, observem na tela. Tadeu, ele nunca quis estudar geografia, mas hoje Tadeu, ele se arrepende amargamente. Por quê? Porque Tadeu é um pinguim. E um pinguim não é o lugar dele no deserto. Pinguim não deveria estar no deserto como está Tadeu. Observem que ele está desesperado no deserto. Por quê? Porque aconteceu uma coisa com ele chamada desorientação geográfica. É você dizer, é leste, aí a pessoa ir para o lado contrário. Aí você diz oeste, aí a pessoa errar. Tem gente que confunde esquerda e direita. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela tá, se ela tiver, você está dirigindo, a pessoa está no banco do carona, aí ela diz assim, vira ali para a esquerda, só que ela aponta para a direita. O que é que significa? A gente tem que se guiar pela mão dela, você não pode se guiar de forma alguma pelo que ela fala, porque ela confunde esquerda com direita o tempo inteiro. Da mesma forma, pessoas confundem leste com oeste com a maior facilidade do mundo. Então, se não seja feito Tadeu, você vai ter que agora, a partir de agora, se você quiser passar nesse concurso, você tem que observar que você vai ter que se orientar. E como é a orientação geográfica? Como é a orientação através dos pontos cardeais? Na tela surgiu para vocês aí, ó. Observem. Vejam só. Há um pequeno erro que as pessoas cometem. E eu vou explicar para vocês. Mas primeiro, vamos para os mais simples, que é justamente o norte e o sul. Norte e sul é muito fácil. Se você não souber o que é norte e sul, você tem que aprender isso agora. Você tem que saber isso exatamente hoje, nesse momento. Norte é a região que fica sempre para cima e sul é a região que fica abaixo, dependendo de onde você estiver. Por exemplo, se eu tomar como referencial essa tela, o norte vai ser onde tem agora a palavra amor. Que por sinal minha letra não foi muito bonita, mas tudo bem. E aqui o sul vai ser onde tem a palavra paixão. Um exemplo. Palavra paixão e palavra amor. Ou seja, como o referencial é a tela, então norte e sul vai ser isso. Você pegar o referencial e colocar a sua mão, o norte da sua mão vai ser diferente do norte da tela. Então assim, primeira coisa que a gente tem que entender, existem nortes diferentes. Existem os nortes geográficos e existe o norte do mapa, o norte da Terra, o norte magnético e também, quando eu digo norte, lembre que sempre tem um contrário, tem o sul também. Então assim, tudo isso existe, só que vai depender do referencial em que você esteja. Quando você vê aquele bonequinho, um famoso bonequinho que tem nos livros de geografia, com os braços abertos lá, ele fica com o braço aberto, mostrando a sombra dele atrás, ele mostrando norte, sul, leste, oeste. Professor, eu nunca aprendi aquilo, o professor fazia, ficava com o braço aberto, parecendo um abestalhado lá na frente, eu nunca entendi o que era aquilo. Por quê? Porque aquilo está aprendendo o norte, o sul e o leste e oeste do planeta Terra. Não é o meu norte, não é o meu sul, não é o leste e o oeste, é em relação à Terra naquele momento. Então, cada rosa dos ventos, que é o que estão... eu esqueci de dizer, ó, isso aí é uma rosa dos ventos. Não me pergunte por que se chama rosa, mas ela mostrava a direção dos ventos, então por isso que ficou o nome rosa dos ventos. Então, veja só, e nós temos aí na tela norte, sul, leste, oeste, que vai depender do referencial. Então, vamos lá. Para a tela de novo, norte, sul, leste, oeste. Nós temos aqui o leste e nós temos aqui o oeste. Esses são os pontos chamados pontos cardeais. Por que eles são chamados pontos cardeais? Porque eles fazem parte da sucessão do Papa lá no Vaticano, correto? Não. Eles são os principais pontos que nós temos. São os pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. Não confunda.
leste com oeste, pelo amor de Deus. Leste vai ser sempre o que está do lado de cá, ou seja, esse aqui vai ser leste. Uma aluna minha da quinta série me deu um bizu, veja só, uma aluna minha de quinta série, na época que eu dava aula a quinta série, ela me deu um bizu simples. Professor, como é que eu faço para eu aprender? Então eu dei algumas dicas a ela, ela fez. Aí depois ela chegou para mim e disse, olha, eu aprendi de tal forma. Aí essa tal forma foi tão bacana que eu fico usando até hoje. Então ela simplesmente resolveu fazer da seguinte forma, observem na tela aí comigo. Ela resolveu escrever as palavras não lavo sem omo. Pronto. Tem dificuldade no norte, sul, leste, oeste? O que é que você faz? Bota aí, não lavo sem omo. E resolve a sua situação. Você sabe exatamente agora onde é o norte, onde é o sul, onde é o leste, onde é o oeste e onde são os pontos cardeais, ok? Então vamos seguindo. Tem outros pontos. Temos também, tá aparecendo aí leste e oeste. Temos os colaterais. Quais são os pontos colaterais? São aqueles que têm também uma importância grande. Eles são importantes, sim. Porém, claro que eles não são tão importantes como os maiores, norte, sul, leste e oeste. Mas eles caem muito em provas. Então, assim, nós temos aqui o nordeste, nós temos o sudeste, nós temos o sudoeste e nós temos o noroeste. Então, são esses os pontos colaterais. Na verdade, ele é uma junção sempre assim. Por exemplo, eu tenho norte mais leste, então forma nordeste. Eu tenho sul mais leste, forma sudeste. Uma curiosidade, muita gente confunde isso. Por que é que você diz este, por exemplo, sudeste, nordeste e não norleste, por exemplo? Porque a nossa língua portuguesa ela é uma adaptação de vários outros idiomas e a palavra leste, ela deriva, você pode ver que tem no inglês, que é chamado east, E-A-S-T. Então, a gente faz essa derivação. Em espanhol, não tem o L, então é só este, você não tem o L. Então, assim, você tem... Isso é importante, é uma coisa importante, você pode pegar mapas em idiomas diferentes. As convenções internacionais, elas simplesmente não ligam se você está no Brasil e não sabe falar em inglês. Então, por exemplo, as legendas do mapa, ao invés de vir O, pode vir W. Então, olha aí uma dica importante. Ao invés de vir norte, sul, leste, oeste, conforme a gente aprende, ou norte, leste, sul, oeste, conforme eu falei, não lavo sem omo, ela pode vir N-E-O-W, ou seja, ao invés do O, eu ter a letra W, ao invés do L, eu ter a letra E. E por isso que é importante a gente saber justamente todos esses conceitozinhos, certo? Então, inclusive em outros idiomas. É preciso saber inglês? Não, você só precisa saber o que é East e West. Lembra dos filmes westerns, né? Aqueles filmes lá do Texas, aquela coisa lá dos Estados Unidos, o Velho Oeste que eles chamam. É com W, Western. Então, eles podem usar isso, certo? Então, vamos lá. Prosseguindo. Então, nós temos, justamente, é por causa disso. Mas aqui, sudoeste não tem esse problema. Noroeste não tem esse problema também, porque foram bem traduzidos. O restante é que sofreu esse pequeno problema aí na tradução para o português. Então, seguindo, temos mais os subcolaterais. Aí, veja só, onde é que nós temos, onde é que nós estamos. Os subcolaterais, eles vão ser o NNE, o ENE ou LNE, se for em português. Isso aqui é um N, ficou parecido com outro. Nós temos também o ESE ou LSE, se for em português. Então, o que é que acontece? Nós temos aqui uma soma dos outros. Por exemplo, norte mais nordeste. Então, nós temos o norte e nordeste. Nós temos nordeste mais leste. Sempre o maior, ou seja, o cardeal vai prevalecer à frente dos outros. É como se fosse uma soma. N, de novo, vamos lá. N mais NE, ou seja, norte mais nordeste. Então, como é que eu vou chamar o subcolateral? Norte, nordeste. Nós temos o leste mais o nordeste, então eu vou chamar de leste, nordeste. E por aí vai. E quais são os outros? Leste, sudeste, sul, sudeste, sul, sudoeste, oeste, sudoeste, oeste, noroeste e norte, noroeste. Pronto. Simples? Complicado?
Não? Então vamos seguir. Uma dica que eu dou sempre aos meus alunos é que eles aprendam da seguinte forma. Se você sabe para que lado fica a região nordeste do Brasil, saiba que lá é a região nordeste. Se você não conseguir lembrar ainda assim de onde é a região, onde é que fica o leste, lembre que nordeste é a junção de norte mais leste, formando o nordeste. Então observem, nordeste vai ser sempre para cá, e a região nordeste do Brasil, se fosse um centro aqui do país, estaria justamente aqui a região nordeste, e aqui só poderia ser leste, e aqui só poderia ser norte. Entenderam como é que funciona aqui com essa dica? Só que nós temos outras coisas sobre orientação. Por exemplo, o norte, ele pode ser chamado, na tela vocês vão ver aí direitinho, o norte ele pode ser chamado de boreal ou setentrional. O sul ele pode ser chamado de austral ou meridional. O leste ele também pode ser chamado de oriental ou nascente, e o oeste ele pode ser chamado de ocidental ou poente. Algumas dicas importantes para vocês lembrarem. O norte ele vai ser chamado de boreal, e aí você lembra da aurora boreal, que acontece lá na Groenlândia, na Dinamarca, na Noruega, que é aquele fenômeno bem bonitinho de luzes, eu estou simplificando, não é só de luzes, né? Ele é na verdade um fenômeno eletromagnético da entrada dos raios solares na Terra, que forma aquela show de cores. Então, nós temos lá. E austral, você lembra de uma coisa, você lembra da Austrália, que a Austrália está justamente no hemisfério sul do planeta. Então, nós temos a parte sul, que é austral. Então, também nós temos chamados de setentrional e meridional, que essa aí não tem dica não, vocês têm que lembrar mesmo que o norte é sempre setentrional e o sul é meridional. Já para o leste e oeste, vamos dividir aqui o globo também nessa linha quase reta que eu fiz aí. Eu vou apagar porque ficou muito feia essa linha. Deixa eu traçar de novo aqui. Opa. Pronto, agora melhorou suavemente. Eu só fiz um contorno ali. Mas vejam só. Já para os hemisférios leste e o hemisfério oeste do planeta, nós temos o chamado oriental. Lembra dos orientais, lembra dos japoneses, coreanos, todos lá, olhos puxados. Então, assim, são os orientais, a gente tem que lembrar deles. Olha lá. Então, o hemisfério oriental é aquela parte onde está Japão, lá é leste. Ocidental é quando a gente chama civilização ocidental, ou seja, a parte da América, parte da África, parte da Europa, está tudo isso no hemisfério ocidental também. E por que é chamado de nascente e poente? O Japão, ele é chamado de terra do sol nascente. Por quê? Porque ele está adiantado em relação ao fuso horário, que aí já é outra aula. Mas, para efeito de comparação, para efeito de análise agora, o Japão ele está 12 horas aproximadamente à frente do Brasil. Então, quer dizer que lá, quando aqui der meia-noite, lá vai ser meio-dia. Então, 6 horas da manhã aqui significa que lá são 6 horas da noite. Quando aqui der 6 horas da noite, lá o dia vai estar nascendo, que é 6 horas da manhã. Então, por isso que a gente chama também de terra do sol nascente. Mas a palavra nascente e poente é porque quem está do lado de lá vai ver o sol nascer primeiro, enquanto quem está do lado de cá vai ver o sol se pondo. Então, é basicamente por isso que nós temos nascente e poente, certo? Então, vamos lá, prosseguindo. Observe na tela aí. Eu coloquei propositadamente em espanhol esse mapa, certo? Então, conforme eu disse a vocês, vocês que falaram, vocês que estão prestando atenção aí à aula, devem ter percebido que eu falei que o mapa está pouco preocupado se você sabe espanhol ou inglês. Ele quer que você entenda e interprete, independente da língua. Então, por exemplo, nós temos aqui a latitude e a longitude em espanhol. Nós temos aqui a região este, o lado este, como eu disse a vocês, e aqui nós temos o chamado Equador. Gente, o que é latitude e longitude? Veja só. Imagine que nós temos aí um hemisfério, um globo, que é o que nós temos aí. Nós temos um globo, uma região esférica. Imagine que esse globo ele seja dividido no meio em linhas horizontais, partindo dessa verde que agora ficou vermelha aí. Então, a linha do Equador, ela vai delimitar a latitude de um local. Então, quanto mais eu for subindo em direção ao norte, deixa eu só ajeitar aqui, ao norte, eu vou aumentando a latitude. Quanto mais eu for em relação ao sul, eu também vou aumentando a latitude.
Então, qual vai ser a diferença? É que aqui eu vou ter 30 graus de latitude norte e aqui eu vou ter 30 graus de latitude sul. E por aí vai. Então, você divide através da linha do Equador, o planeta Terra no meio, e aí você vai ter de 0 a 90 graus para cima e de 0 a 90 graus para baixo. Dessa forma, você vê a latitude de uma região. Lembre que você também pode observar que pode ter o sinal de menos ou o sinal de mais. Se eu tiver, por exemplo, 30 mais ou mais 30, dependendo de como aparece, eu vou saber que isso aqui é norte, porque eu estou subindo. Se eu tiver menos 60, eu vou dizer que é sul, porque eu estou descendo no mapa. Então, dessa forma, nós já sabemos como é a latitude. Mas observe aí também como é a longitude. Ou seja, nós temos um meridiano principal chamado meridiano de Greenwich. E esse meridiano de Greenwich, ele vai partir a partir do zero, que é Greenwich, e para um lado e para o outro em linhas verticais, não mais em linhas horizontais, ele vai dividir os 360 graus da Terra em dois hemisférios. Um com 180, outro com 180, totalizando 360. Se você gostar de algumas músicas que têm essa entonação de 180, 180, 360, fique à vontade para dançar, mas não na hora da prova, porque senão você vai ser expulso, punido, e você perde sua chance lá, certo? Então, 180 para um lado, 180 para o outro, totalizando os 360 graus que nós temos na nossa Terra. Isso são chamados os meridianos. Partindo do meridiano principal, qual é ele na tela para vocês? O meridiano de Greenwich. Então, desse caso eu vou ter aqui, por exemplo, se eu botar 60 graus, eu ia botar 60 graus sul, ó, deixa eu apagar aqui para vocês não se confundirem, 60 graus leste. Então, eu vou ter 60 graus indo em direção a leste. Partindo de onde? Do meridiano central de Greenwich. Se eu tiver 60 graus oeste, e agora eu vou botar o W para vocês lembrarem que 60 graus oeste, é porque eu parti em direção ao zero, correndo em direção à região oeste. Atenção todo mundo, viu que piscou aí? Atenção, não confunda latitude com altitude. Ou não parece, mas não é a mesma coisa, são coisas diferentes. Altitude é o que está na tela para vocês agora. Então, por exemplo, altitude é uma curva de nível. Então, assim, através de um mapa você observa uma curva de nível. Como é que é uma curva de nível, professor? Veja só, há uma representação plana de um relevo. Como é que eu observo? Tenta imaginar que isso aí está em 3D. Aqui é a Enseada de Botafogo, aquela parte ali do Rio de Janeiro, parte bonita. Olha lá o Pão de Açúcar, que beleza, não é? Então, veja só, um exemplo. Aqui eu vou ter grafado a altitude do local, ou seja, o ponto máximo chega a 350 metros. Aqui está o Morro da Urca, e aqui nós temos, por exemplo, 150, 100, 50. O que é que isso significa? É que conforme eu vou subindo, eu vou aumentando nessa escala aqui. Então, observe que é como se você estivesse vendo um planisfério, e quanto mais pertinho, mais íngreme vai ser. Quanto mais distante tivermos um do outro, mais suave vai ser esse relevo. Então, observe aqui do lado de cá, em 3D, justamente como é que ficaria, não é esse mesmo desenho aí não, mas é para você entender como é que ficaria um morro representado em uma altitude. Então, cuidado para não confundir latitude com altitude, certo? São coisas diferentes, pelo amor de Deus. Vamos usar agora coordenadas geográficas. Vamos usar? Vamos praticar um pouquinho para a gente ver como é que se faz. Então, vamos lá. O ponto A. Onde é que está o ponto A? Vamos lá. O ponto A, eu estou aqui, se eu subir aqui o ponto A, eu vou estar a 10 graus norte. Porém, o ponto A, ele se encontra em relação ao meridiano zero. Lembrem isso, ó. Eu tenho o zero, que é Greenwich, e o zero aqui, que é Equador. Em relação ao meridiano zero, nós temos aqui o ponto A vindo de 0 a 10, 20. Então, o ponto A estará a 10 graus norte, 20 graus oeste. Olha o W aí de novo para você não esquecer. Ponto B, vamos para ele? Ponto B, eu estou aqui no ponto B, eu estou exatamente no ponto 10 também. Então, ele está no 10 norte e 0. 0 leste, 0 oeste, 0. 0 não tem leste e oeste, 0 é 0. Então, eu estou no ponto 0, ou seja, eu estou exatamente no meridiano central, no meridiano de Greenwich.
Ponto C, eita, dei spoiler, ó, já foi. Mas vamos lá, siga comigo. Eu estou a 20 graus norte, olha aqui em cima, observa, a 20 graus norte, e eu estou a 30 graus leste. Então, vê só, eu traço a linha para cá e depois traço a linha para cá. A linha vertical vai definir se vai ser leste ou oeste, enquanto que a linha horizontal vai definir se vai ser norte ou sul. Ponto D, ele está no mesmo lugar do ponto C, ó, só que ele está no mesmo lugar em relação a quê? A longitude. Então, ele tem 30 graus de longitude leste, porém ele tem 10 graus de latitude sul, ou seja, ele está na parte de baixo aí do nosso planeta, ok? Um exemplo, questão. Vamos resolver questão? Querem resolver questões? Eu gosto de resolver questões porque dá para a gente praticar um pouquinho. Então, vamos para as questões agora na tela com vocês. Questão de vestibular, questão de concurso, para a gente aprender um pouco melhor sobre latitude. Olha lá. Com base na figura, assinale a alternativa correta. Vamos ver. O ponto C está situado a 20 graus de latitude sul e a 40 graus de longitude oeste. Vamos lá. O ponto C, olha aqui, está a 20 graus de latitude sul, correto, e ele está a 40 graus de latitude oeste. Então, está correta. A letra A já está certa, já marque ela aí. Porém, tenha certeza, vá fazer as outras. Então, vamos fazer as outras também. O ponto A e C situam-se nos hemisférios ocidentais. Lembrando, o que está em relação a Greenwich está aqui no meio, ó. O que está para cá é chamado de ocidental, o que está para lá é chamado de oriental. Os pontos A e C situam-se nos hemisférios ocidentais e o ponto C e D encontram-se nos hemisférios boreais, também chamado de austrais. Tem um monte de erro aqui. Primeiro, que C e D, eles não são chamados boreais, porque boreais é o hemisfério norte, como a gente viu, e austral seria o correto. Então, eles trocaram aí para confundir você. Vamos lá. O ponto B situa-se no paralelo 40 graus norte. Vamos ver se está no paralelo. Paralelo é chamado o que a gente falou anteriormente. Ah, eu acho que eu esqueci de dizer esse detalhe. Paralelo são as linhas horizontais, meridianos são as linhas verticais. Meridiano de Greenwich, paralelo do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, entre outros que nós vamos estudar melhor quando formos estudar a Terra. Então, vejam só. Vamos lá. O ponto B, ele está a 40 norte e a 80 oeste. Vejam lá, ele está a 40 norte, e também está a 80, mas ele está a 80 leste. Lembre sempre, ó, o leste do Brasil é para lá, então a região de cá é leste. Não lavo sem homo. Eu botei a letra L, a letra E e não a letra L, para lembrar vocês que também pode aparecer a letra E, certo? Os pontos A e B estão situados no hemisfério oriental e setentrional, diz assim a letra D. Então vamos lá. Ponto A e B estão situados no hemisfério oriental. Certo? Não. O A, ele não está no oriental, ele está no ocidental. Agora, os dois estão sim no hemisfério setentrional, que é o hemisfério norte. Letra E. O ponto D está situado a 10 graus ao sul do Equador. Correto? 10 graus ao sul do Equador, correto. Está aqui o ponto D. E 20 graus no hemisfério ocidental. Aí melou tudo. Ele está a 20 graus do hemisfério oriental. Lembra que eu falei? O lado que tiver o Japão, para lá é os orientais. Lembra dos orientais, os de olhos puxados e tal. Vamos lá. Seguindo. Só confirmando, a letra correta é a letra A. O ponto C está situado a 20 graus de latitude sul e 40 graus de longitude oeste. Mais um. Lembra que eu falei de curva de nível um pouco? Vejam só como é que eles fazem para que você entenda melhor, para que você entenda, quem está fazendo sou eu, mas a questão para que você não entenda, né? A questão ela tenta saber o que você não sabe. Os concursos eles vão atrás do que você não sabe. É uma dica importante, nunca esqueça isso. O concurso público, os vestibulares mais pesados também, eles vão atrás do que você não sabe. Ele não quer saber, isso aqui todo mundo sabe, ele não quer saber isso. O que todo mundo sabe não é interessante, porque ele vai fazer uma seleção,
para passar o que todo mundo sabe. Então, ele vai em busca do que você não sabe. Ele vai atrás dos detalhes. Claro que tem questão que quem estuda para concurso público, todo mundo vai acertar. Ou não, porque tem as casquinhas de banana que muita gente erra besteira. Mas, enfim, nesse caso, é uma questão que eles juntam dois assuntos, que é altitude, curva de nível, para você poder interpretar melhor. Então, vamos ver na tela agora. Vamos lá. Com base na figura abaixo, identifique as feições topográficas orientadas pelas direções cardeais e colaterais e assinale a alternativa correta. Vejam só, ele já dá a legenda, ele já bota norte, sul, leste, oeste, em inglês. Lembra que eu falei? A legenda está escrita em português, curva de nível está escrita em português, a prova foi do Brasil e eles simplesmente colocaram em inglês. Por quê? Porque eles querem que você saiba disso. Vamos para as curvas de nível. Então, assim, 10, 11, 12 seria a altitude de uma determinada região. Porém, alguns gráficos, quando você bota 10, 11, 12, você deve entender que entre a 10 e a 11 tem uma diferença de 100 metros. Então, quando vier implícito assim, você tem que entender que entre um e outro vai ter uma diferença de 100 metros, a não ser que ele já coloque a métrica, a metragem, como a gente viu, a distância, como a gente viu lá. Então, quer dizer que o quê? Que nessa região aqui, daqui para cá, tem uma diferença de 100 metros, ok? 100 metros. Então, vamos lá. Vamos tentar ver se porque está certo ou porque está errado, o que é que está certo e o que é que está errado. Vamos lá. Letra A. Terreno aplanado ao noroeste e íngreme ao sudoeste e leste. Como é que eu vou saber se é íngreme ou não? Quanto mais juntinho tiver, mais íngreme vai ser. O que é íngreme, professor? É aquela atriz Íngreme Guimarães? Não. Íngreme quer dizer é uma ladeira, é um morro, é tipo uma montanha. Então, o que é íngreme? E aqui é íngreme e aqui seria mais suave, porque está mais distante. Ou seja, daqui para cá eu cheguei a 100 metros, daqui para cá mais 100, daqui para cá mais 100 e por aí vai. Veja a distância para chegar a 100 metros, então aqui é muito mais suave. Então vamos lá. Terreno aplanado ao noroeste, noroeste está aqui, opa, está aplanado sim. E íngreme ao sudoeste, olha o sudoeste aqui. Uma dica, faça sempre assim, ó. Se você tiver com muita dúvida, faça assim, ó. Pega o centro e bota nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste, ok? Então, vamos lá. Aplanado ao noroeste, ok, e íngreme ao sul e ao leste. Não, ele não está íngreme, aqui ele está aplanado. Letra C, tem um errinho aí somente, mas não liguem. A, B, C, D, E, tá? A, C, D, E, mas vamos lá. A segunda opção, segundo item, vou até corrigir aqui para vocês verem. Segundo item, B, aqui ó, B, pronto. Então, terreno íngreme ao oeste e leste e aplanado ao norte, vamos ver? Tá íngreme ao oeste? Não, por aí você já mata, ignora essa questão, esquece que ela existe. D, terreno aplanado ao norte. Opa, tá um pouquinho plano ao norte. E íngreme ao noroeste. Mais uma vez, aqui está suave. Próximo item. Esse aqui foi o C. Deixa eu só corrigir aqui, ó. C. Aqui é o D. Pronto. Próximo item, o D. Terreno íngreme ao sudeste e sudoeste e aplanado ao noroeste. Vamos ver. Íngreme ao sudeste. Opa, o sudeste aqui, mais tranquilo do que tudo. Então, não está tão íngreme assim. Aplanado ao nordeste. O nordeste está íngreme. Então, vamos para a última letra, letra E. Terreno íngreme ao nordeste. Olha aqui, ó, nordeste com terreno íngreme. Olha a ladeirona aqui. E aplanados a oeste, ok? E a sudeste, ok? Então, a resposta correta é a letra E. Vamos só confirmar? Letra E, resposta correta, certo? Pronto, pessoal? A próxima aula nós vamos ver projeções cartográficas, certo? Então, até daqui a pouco para você que continua conosco. Tchau, tchau.